Seja bem-vindo de volta ao Vivecast, podcast para você, médico, empreendedor, que está querendo crescer na carreira, escalar o consultório particular. E claro, tem muito sucesso na medicina. Estou aqui com um exemplo disso, o Dr. Afonso Mendonça, a fera do emagrecimento. Ele vai falar um pouco sobre como é que funciona o atendimento dele, como é que ele iniciou nessa jornada do emagrecimento, que é muito importante para o paciente ou o médico que está aqui entender como é que funciona esse processo. Doutor Afonso, seja bem-vindo. Isso aí, muito obrigado, fico honrado pelo convite, muito obrigado mesmo, Vinícius. E eu tô aqui com o mestre, né? Esse é o mestre, eu costumo falar para os meus pais, eu falo para todo mundo, que hoje 60%, 70% do que eu faço lá, né? Eu aprendi com você e eu fiquei assim... É uma honra mesmo estar aqui participando do Vivecast. Bora simbora. Começa contando, Afonso, porque tu teve uma história assim bem peculiar, né? Tu começasse os atendimentos assim praticamente do zero, né? Quando a gente iniciou lá na mentoria. Sim. E aí tu teve um dos progressos assim mais rápidos que eu já vi. E claro, fruto do teu mérito de execução, de dedicação com teus pacientes, né? Porque nada dá certo se não for focado no cliente. Vamos falar disso daqui a pouco, faz parte do método do Dr. Afonso. Mas aí conta pra galera, assim, o que é que você sente que fez de diferente para ter um resultado tão bom inicialmente? Bom, eu costumo brincar que eu não comecei do zero, eu comecei do negativo, né? Eu comecei realmente do negativo e perdido, né? Perdido, não sabendo aonde atender, tendo aquele sonho, pô, quero atender, quero sair ali do plantão, quero começar a atender o particular, quero ter uma consulta de pelo menos aí 1 hora com o paciente, que é impossível fazer isso de outra forma. E aí, né, fui procurar a mentoria e vocês me deram um caminho ali das pedras e eu comecei realmente do negativo num cowork, né, numa sala que eu costumo falar também que não era nada personalizado, mas que só de ter uma mesa, meu computador, a minha cadeira, eu consegui captar alguns pacientes com o método ali, aquele primeiro método de captação de paciente. Sim. E um detalhe, né, que eu faço isso em Jundiaí, São Paulo, e Jundiaí eu moro há 2 anos lá. Então, assim, eu não tinha muita gente conhecida lá, ninguém me seguia no Instagram em Jundiaí. Então, realmente, a hora que eu vi, como que as pessoas vão vir até mim, né? Como que elas vão chegar se eu nem sou daqui, eu nem tenho parentes aqui, né? Então, e com isso, com o método que a gente teve de captação, faça isso que você vai captar os pacientes, começou a vir outro, e ali na hora que eu estava atendendo, né, eu coloquei em prática aquilo que você realmente ali coloca na sua mentoria, no início, no básico, e funciona de um modo quase mágico, né? Lógico, a gente tem que ter essa percepção, a gente tem que ir aprimorando também, a gente tem que focar no paciente, né? Fica nervoso no começo, isso é normal para todo mundo, mas a hora que eu vi que realmente, olha, atendi um paciente, atendi 2 pacientes e eles realmente confiaram em mim, eles realmente entenderam que eu quero entregar o melhor para eles, que eu posso entregar o melhor para eles. Sim. Eles viram valor naquilo, independente do lugar que eu estava, independente de se eu tinha uma clínica, enfim, absurda, um instituto pronto, não, eu tinha uma salinha onde eu podia apresentar para eles e eles viram valor naquilo e eles fizeram ali. Inclusive, os meus primeiros pacientes daquela época estão comigo até hoje, né? São os primeiros, eles estão comigo até hoje. Né? Fruto do teu método de atendimento, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que é um método focado no paciente mesmo, que isso eu diria que junto com a tua personalidade, que é de um cara aberto, um cara honesto, um cara sincero, que tá ali pra ajudar de fato, isso é uma das coisas que mais cativa o paciente, né? Porque o paciente tá cheio de, como você acho que vai falar daqui a pouco, tá cheio de, muitas vezes, até preconceito de médicos dessa área, porque tem médico dessa área que, o paciente faz o protocolo e tal, depois, tchau, vai embora, não faz o tratamento, faz o pós-consulta, né? Sim. E tem muitos médicos que estariam numa situação como tu tava no começo, que é, tô num lugar que eu não conheço ninguém, que eu não tenho nenhum contato, como é que eu vou captar esse paciente? Tô meio inseguro de como atender, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer funcionar? E muitos médicos pensam e se não der certo? E se não funcionar? Será que vai dar certo pra mim? Eles pensam dessa forma, uma forma condicional. No teu caso, o teu diferencial foi que tu não pensou se, tu pensou como. Sim. Não é uma questão de se vai funcionar ou não, mas como fazer funcionar.
Sim. Tanto é que tu conseguiu fazer dar certo quando tava mais ou menos assim, tudo, como você falou, negativo, né? Sim. Não tinha nenhuma vantagem. E muito colega nem começa. Nem começa quando tá numa situação assim. Então, teu diferencial foi, pô, pegar o que você tinha, claro, seguiu as orientações da mentoria, executou tudo muito rápido, pô, um excelente aluno, e conseguiu ter resultado rápido, baseado na sua execução, sem medo, velho. Sem medo. Sim, e eu costumo falar, Vinícius, duas coisas que eu aprendi muito na mentoria, fora da técnica, né? A primeira, não sei se você vai lembrar disso, uma das nossas causas ali, dos nossos vídeos, você comentou assim, cara, primeiro você dá o passo, depois a gente vai dar um jeito de colocar o chão. Entendeu? Ou seja, não, vai para cima. Foi isso a gente conversou quando a gente pensou em aumentar, né? Aumentar o espaço. Então, primeiro faça isso, primeiro dá esse passo e depois você vai construir. E a segunda coisa não existe plano B, né? Tem que ter o plano A tem que dar certo. Exato. E eu pensei nisso desde o início, né? No início, inclusive, eu brinco também com isso. Eu paguei a primeira mensalidade da mentoria com cheque especial. Sério? Eu tava. Quando eu falo que eu tava no negativo, não é brincadeira, pessoal. Eu tava no negativo, literalmente. E assim, lógico, toda a sua equipe realmente apresentou muito bem aquilo. E eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer isso aqui. Eu vou dar esse. Porque realmente você tá numa situação que você tá cansado, você tá ali. Tu fazia plantão, né? Muito plantão. Então. Não dormia, você perde saúde, cara, você começa a ver que você tá, a minha mãe me via e falava, nossa, você tá com cara de velho, né, você tá envelhecido, e eu falei, não, eu preciso dar um jeito nisso, né, eu fiz o meu papel, eu fiz, enfim, eu atendi no SUS, atendi emergência, trabalhei bastante com isso, mas eu falei, não, tá na hora de realmente seguir esse passo. Já tinha minhas pós-graduações, né? Tava terminando a minha de cardiologia. E eu falei, não, eu vou atender, vou pegar isso. Fiz o primeiro Pix lá, falei, não, eu vou fazer isso aqui do negativo, vou pegar do cheque especial. E lógico, no outro mês a gente já tava em outra realidade. No outro mês eu tava pensando assim, caramba, agora eu preciso ver como que eu vou ajeitar isso aqui mesmo. Porque as coisas dão certo. Se você faz daquele método mesmo, daquele jeitinho, as coisas dão certo. Sim. E, cara, não demorou 1 mês, 2 meses. Foi 1 mês, na verdade, né? Porque o primeiro mês a gente pega pra aprender. Então, você tem que pegar aquilo, a plataforma, você tem que pegar aquilo. Cara, não é também assim, ó... No segundo dia você já... Não, você aprende aquilo, entende como funciona aquela metodologia, treina. Eu lembro que eu treinava aquilo, né? E depois você fala, não, agora tá na hora de eu colocar em prática. E aí já coloquei e já começou dando certo. Ou seja, do momento que eu coloquei em prática, cara, foi 1 mês, né? Foi 1 mês, assim, outubro ali, novembro, a gente já escalou já, e eu já comecei a pensar em outras coisas, falei, não, já deu certo, né? Assusta até, cara, assusta. Que massa, velho, que massa. E eu não sabia não dessa história do cheque especial. E aí, então, dentro de 1 mês, tu foi do cheque especial pra primeira parcela ali, na doida, pra conseguir qual resultado? No primeiro mês, eu fui do cheque especial, só pra... Posso contextualizar? Eu saí da faculdade há um pouco mais de 2 anos e eu fui... realmente eu tinha alguns financiamentos, algumas coisas ainda trazendo, ou seja, eu tinha muita conta ali, né? Por isso que eu tava no cheque especial. E aí no segundo mês eu já consegui, além de pagar a mentoria, já consegui organizar toda a minha vida no segundo mês. Consegui organizar toda a minha vida para poder investir naquilo. Porque até então, como eu falei, comecei do negativo, eu ia para um consultório, eu ia com a minha mala. Pegava uma mala de viagem, colocava ali algumas coisas, meu computador, a decoração da minha sala ficava numa mala. Eu falava, agora aluguei ali 2, 3 horas, vou lá, decorar, chegava um pouco antes, decorava ali o consultório para atender, e aí começou a vir um dinheiro, eu falei assim, não, lógico, acertei algumas coisas mais urgentes ali, mas eu já também tive, e é legal também isso da mentoria, eu sempre perguntei bastante sobre gestão financeira, sobre, olha, como que, e agora? Entrou, e agora? O que eu faço, né? E aí, vou gastar? Vou pro shopping? Não. Não, olha, compra, faz um estoque, vê como que funciona, investe nisso, investe naquilo, investe nos cursos, vai investir em algumas outras coisas. E aí, realmente, ali, você falou, não, eu reinvesti, né? Então, veio um dinheiro e eu consegui, com esse primeiro resultado, digamos assim, consegui colocar
ali dentro para já ter minhas coisas e não sofrer tanto, assim, né? Passei um tempo aí nessa questão da mala, mas aí, cara, foi outubro, novembro, dezembro, isso. Em janeiro eu já tava com o meu consultório próprio, atendendo já... Em 3 meses, velho. Em 3 meses. E como é que tá o faturamento dessa época, mais ou menos? Faturamento, a gente começou, primeiro mês, esse mês que eu tava começando, comecei com R$7.000. Sim. Que foi quando eu falei, caramba, entrou. Ganhei dinheiro. Ganhei. No segundo a gente foi pra 76 mil. 76 mil, foi novembro. Mal, né? Aumentar em 10 vezes. Não, aumentou em 10 vezes, foi quando eu falei, caramba, e agora? Aí foi quando eu ajustei tudo. Aí até dezembro diminuiu um pouco, porque consegui tirar férias, consegui ficar tipo 15 dias, 14 dias sem trabalhar, então realmente diminuiu um pouco. Mas em janeiro a gente tava faturando, acho que 90 e poucos mil reais. Foi quando eu entrei pro meu consultório próprio, e aí foi... Decolando. Só crescendo, foi decolando. Bom demais, meu querido. Isso aí eu tenho certeza que vai inspirar muito colega. E é engraçado porque é bem parecido como eu comecei, né? Tu chegou a trabalhar em UTI também ou só plantão de emergência? Cara, UTI não, eu fazia só... Emergência. Isso. Ajudava muito plantão, tipo, quantas horas por semana assim, mais ou menos? Cara, todos os dias. Todo dia. E aí já dei 24 horas, já dei 36. Nossa, mas foi, na verdade, a maioria era todos os dias. E os piores o final de semana, né? Porque final de semana é o que paga melhor. Então você realmente, tipo, olha, você deixa de jantar, você deixa de fazer alguma coisa ali com a sua família. Pra você fazer, você tem que fazer aquele plantão. Sim. Geralmente o pagamento é diferenciado. Então já dei muito plantão. Eu pegava plantão no Natal, Réveillon, Carnaval. Chegava o Réveillon, eu não tava pensando assim, pra onde eu vou viajar pra aproveitar. Eu tava pensando, qual plantão eu vou pegar pra poder ganhar mais. Sim. E aí, realmente, isso lembra muito minha história também quando eu comecei. Quando eu comecei, minha rotina era assim, eu tava dando 120 horas de plantão, então eu dava plantão todos os dias, só dormia em casa uma vez por semana, e aí não tinha como fazer nada dar certo assim, né? E aí eu decidi dar uma reduzida na minha carga horária de plantões, para 72 horas por semana. E aí como é que eu fazia? Na segunda-feira era o dia que eu tinha livre da semana, aí terça eu dava plantão, quarta, quinta, sexta, 12 horas, então o dia inteiro no hospital. Sim. E domingo 24. Ou seja, só tinha o sábado livre. E a segunda-feira eu tava morto no plantão de 24 horas. E eu atendia na segunda tarde. E aí foi nessa época que eu fiz uma aposta, assim como tu fez. Porque a gente aposta em alguma coisa, né? E aí você apostou como eu, em si mesmo. Então eu lembro que eu tava com, sei lá, R$3.000 na conta dos plantões. E aí rapaz, eu preciso mudar de vida, velho. Eu preciso fazer alguma coisa. Não dá pra continuar essa vida aqui de plantão. Aí eu peguei dinheiro emprestado e eu investi numa mentoria, era uma mentoria do exterior, de fora, pra aprender a parte de marketing, como divulgar, de vendas e tal. Que na época era R$60.000. Então, assim como você se colocou, eu costumo falar assim, você se coloca quando você tá numa situação muito ruim, você dá um passo, às vezes melhor do que a perna, pra se colocar numa situação em que o sucesso é inevitável. Não tem como dar errado. Tu se colocou lá no cheque especial, eu me coloquei numa situação de dívida, eu falei, agora nunca vai, vou fazer dar certo. E aí não deu outra. Eu, como você ia com a sua maletinha, eu ia com a minha maletinha de bimperança também, eu lembro até hoje. Eu saí de casa morto, né? Tipo, os pacientes começavam à tarde na segunda-feira, umas 2 horas da tarde, né? Aí, às vezes tinha 2, 3 pacientes marcados. Aí eu chegava do plantão, morto de UTI, né? 24 horas de domingo. Aquele plantãozinho tranquilo, né? Cheio de paciente chegando de madrugada. Aí eu dormia a manhã toda. Acordava, sei lá, 11 da manhã. Aí eu, tem uns pacientes pra ver hoje e tal, meio grog ainda, tá? Vamos ver aqui. Eita, tem 3 pacientes hoje, beleza. Vou me organizar aqui, tomar banho, treinava, tal. Nessa época eu fiz... Muda a skin, né? Muda a skin, vou agora pro particular, né? No Instagram não postava que dava plantão, então o doutor, particular, olha só. E aí eu pegava a bioimpedância, pegava minha bata, né? Que eu atendia de bata naquela época. Pegava a bata e ia lá pro shopping, né? Pro atender o coworking. Chegava lá, eu estacionava o carro, só meio-dia, né? Chegava lá meio-dia pra me organizar no consultório. Sol quente, desgraçado, Recife, tu sabe como era. Aí eu ficava a cerca de 500 metros de onde eu atendia. Aí eu pegava uma maletinha da bioimpedância, naquela época, máscara ainda, né? Tava máscara, ia. Sol quente, velho. Eu chegava lá todo suado no consultório, com a máscara assim, tirava a máscara, aquele suor. Aí eu falei, não, mas isso aqui é só o começo. Eu tô plantando a semente pra um dia o negócio mudar. E não deu outra, foi bem parecido. Como eu disse, eu acho que eu passei uns 2 meses nesse coworking. Sim. As coisas foram crescendo. Já peguei meu consultório dentro de 2 meses. Já escalei rapidamente também, depois virou um instituto e tudo mais. Então é isso. A diferença dos médicos que vão ter resultado, dos que não vão ter, é exatamente isso. Alguns vão pensar, será que dá certo para mim? Será que eu vou conseguir? Fica com essa insegurança crônica que o cara não faz nada sobre.
e outro cara, como você, fala, como? E às vezes a pessoa acha que ela vai... ela vê isso muito no Instagram, ela vê isso, que ela acha que ela precisa. Não, eu preciso ter realmente aquele instituto, porque é um sonho, né? Sim. Uma clínica bonita. Nossa, eu preciso ter um lugar absurdo. E aí você fala assim, não, mas como que eu vou atender? Como que eu vou chegar lá? Porque se você, pra você chegar lá, você tem que ter paciente. Mas pra você ter paciente, você pensa que você tem que chegar lá. Então, assim... Aí, na verdade, foi quando, tipo, não. Até eu lembro, numa das nossas primeiras conversas também, que foi mais ou menos assim. Se você pediu pra eu mandar um vídeo do coworking. Sim. Aí eu fui lá, falei, não, deixa eu mandar esse vídeo aqui. Era uma sala, assim, tal, mandei pra você. Ele falou, pô, não. Tá de boa. Tá de boa. É isso aí, começa aí. Eu falei, não, tem certeza, cara? É aí, começa aí, tá ótimo. Ó, você faz isso aí, começa. E realmente, tipo assim, porque as pessoas, elas vão te procurar. Vão procurar o médico. Exato. Né? É lógico, depois você vai crescendo, você vai melhorando a experiência do paciente. Mas o começo, se você começou ali, e outra, se você consegue ali, cara, quem dirá num lugar melhor, maior. Exato. Então, se você começou, eu até falo, eu consegui dar resultado para os meus pacientes no coworking, eu consegui vender meus protocolos no coworking, eu consegui que os pacientes eles conseguissem confiar em mim, acreditar em mim ali. Ou seja, depois que eu tive meu lugar, isso ficou muito mais fácil, ficou muito melhor. Exatamente. E já você vai abrir seu instituto também, né? Em breve. Já tá em breve, tem uns projetos aí, bora. Daqui a um ano a gente vai estar fazendo outro podcast aqui. Já vamos com certeza estar com o instituto pronto. Se Deus quiser. E outro patamar. E eu queria que tu falasse assim, talvez pro médico que tá começando aí agora, ele tá meio que patinando, né? Eita, fez uma pós, aí talvez já tenha feito um curso, aí talvez até já tenha feito uma mentoria, mas meio que tá travado, já atendeu talvez alguns pacientes, ou talvez até não tenha nem começado ainda, tá naquele período ali de pré-concepção ainda. O que é que tu falaria pra esse cara, assim, que mais, em relação à mentalidade, te ajudou a, tipo, nesse período difícil aí, que foi, no teu caso, foi bem rápido, foi um mês, mas imagino que foi desafiador. Como é que tava a tua mentalidade pra tu conseguir superar isso e ter esse resultado que tu teve aí dentro de 2 meses, que foi absurdo? O que eu falo é o seguinte, você tem que fazer o que você fizer, se você tiver um paciente no mês, se vier um paciente, e se não vier, você vai buscar ele? Se vira, busca esse paciente, você. Se tiver você tem que fazer muito bem feito. Então, faça o teu trabalho bem feito, né? Se dê o valor também, né? Não é porque você tem um paciente que, enfim, não, se dê o valor. O seu trabalho tem valor. E porque se você faz aquilo ali bem feito, o boca a boca, né, que a gente fala, então esse paciente vai sair dali, ele vai falar com alguém, viu, o fulano foi lá, gostou bastante da sua consulta, tenha um diferencial, e o diferencial hoje a gente pode ter vários, né, mas o diferencial, a gente vai falar disso, né, seja realmente mais humano, né, seja um diferente do mercado, na sua cidade, na cidade que provavelmente tem alguém que vai fazer a mesma coisa que você, e muitas vezes com uma clínica mais bonita que você, né, no começo. Então por que as pessoas vão te procurar? As pessoas vão te procurar pelo que você oferece, o seu conhecimento, a sua técnica, óbvio, mas também o que você oferece de a mais, né? A mais ali para o paciente. Então, essa pessoa que está travada, claro, às vezes é um ajuste de marketing, às vezes é um ajuste de alguma coisa ali de mentalidade mesmo, de tipo assim, pensar que acho que não vai dar, porque se você pensa isso, cara, não vai dar, você já tá pensando para baixo. A gente passa por esses momentos, tipo assim, nossa, mas será que esse mês vai dar bom? Será que esse mês vai... Cara, faça o seu trabalho, né? Ajusta algumas coisas ali, vê o que pode melhorar, e é por isso que é tão importante ter o mentor, porque muitas vezes, quantas vezes eu já falei com a sua equipe, enfim, falei com o pessoal aí, eu falei, viu, tá aqui, deu ruim, e aí, é assim mesmo? Não, calma, é assim, não, como que tá isso? Não, tá dessa forma, então ajusta aqui, ajustou, pronto. Deu certo, tá? Então essa é a ideia. E a mentoria realmente assim, acho que tudo na vida você tem que ter uma mentoria. Sim. Né? Porque você passou por isso, você teve, né? E aí você já também, não que seja um atalho, eu não gosto de usar muito a palavra atalho, né? Porque atalho parece que você não passou. Não, a gente vai passar pela aquela parte, mas a gente passa com um pouquinho mais de conhecimento, passa com alguém segurando, tipo, isso daí, cara, não, isso daí não. Isso aqui dá certo. Então assim, se a pessoa tá travada,
pode ser alguns ajustes, mas pensa, cara, vai dar certo, faça o seu bem feito, porque alguém vai... Nem que seja tipo assim, olha, realmente de indicação, né? Então, se você tiver um paciente, atenda ele de uma forma, dá o máximo, porque esse cara realmente ele pode sim trazer alguém para você e aí virar uma cadeia de indicações. Exatamente. E eu fiz essa mentoria justamente, que é a mentoria que eu queria ter tido quando eu comecei. Tanto é que hoje, assim como você, teve resultado mais rápido do que eu tive no começo. Eu não cheguei no terceiro mês e ganhei o que você ganhou. Então, a ideia foi, eu tava lá sofrendo e tal, fazendo fazendo curso e tal, não saía do canto. Eu falei, rapaz, só que eu fazia uma coisa aqui, outra ali e tal. Sim. Meio que pegando uma coisa em cada lugar. Eu falei, rapaz, e se tivesse uma coisa que juntasse tudo? E foi daí que surgiu a ideia dessa mentoria. É algo que junta tudo, justamente, como você falou, a parte financeira. Tem colega que não sabe, mas a gente ajuda o médico também a ganhar segurança técnica. Sim. Como atender, quais protocolos eu uso aqui no instituto, como fazer para usar o formulário pré-consulta, para ter segurança para atender os pacientes, né? Que é a maior dor do médico que está começando e se eu cometer um erro? E se eu não souber atender? E se o paciente fez uma pergunta para mim e eu não souber responder? Então, é justamente para isso que serve o formulário pré-consulta que eu compartilho na mentoria. Sim. Para o médico mandar para o paciente responder, você já chegar na consulta sabendo mais ou menos o que você está fazendo, né? Segurança, né? Exato, ter segurança. E ter, junto com isso, uma plataforma de aulas que tem algo prático, direto ao ponto, né? Diferente, às vezes, pós-graduação, enfim, essas aqui, que é muito legal de mostrar o papelzinho, né? Bonitinho, parabéns, você concluiu, mas que na realidade, na vida real, muitas vezes, falta a parte prática. Que é a própria faculdade, né? A própria faculdade ensina a gente tecnicamente, mas e aí? Ali, e depois? Como que você faz isso? E até, te falando, Vinícius, um diferencial muito grande da sua mentoria, e eu falo isso porque quando eu fui procurar isso, veio outras mentorias, veio outras pessoas vendendo alguma coisa. Olha, assim, não, qual que é o diferencial, então? Né? E o diferencial foi, realmente, você faz uma parte técnica, porque muitas vezes o que você tem no mercado olha, a gente te ensina a fazer uma gestão de clínica, a gente te ensina, olha, a contratar, te ensina a captar paciente, ou então, não, aqui essa mentoria é para marketing, para captação, para isso, para isso. Ou então, realmente é só a parte técnica. Não, aqui a mentoria é só para você aprender os protocolos, a parte técnica. Na sua, cara, a gente consegue ver tudo. E que foi uma coisa que no começo eu achei assim, tá bom, eu vou fazer, mas aí ele vai me falar lá que eu tenho que atender o paciente. Cara, mas e aí, como que eu vou atender? Porque eu sei, mas eu começo como? Oi, tudo bem? E aí, né? Pra onde eu vou? Não, cara, é o passo a passo, é assim, olha, vai assim, assim, assim que dá certo. Então, realmente tem essa... Aí, beleza, você atende tudo bem, tá tudo bem. Aí começa a ter umas outras coisas. Olha, e os contratos? E os termos? As coisas? Os detalhes, tipo assim, aí você fala, ixi, agora. Tem também. Então, peraí, gente, agora ó, a parte técnica deu boa, realmente funcionou. Mas agora é a parte disso, a parte daquilo. Então, assim, tem uma assessoria de toda essa parte. É um diferencial absurdo mesmo. Exato. E tu teve um resultado tão rápido que até antes do que a maioria, tu já entrou na nossa outra mentoria mais avançada. Sim. Que é o chamado Titânio, que é esse anel aqui, ó. Mostrei pra galera. Aí. Titânio. Que é a nossa mentoria para quem já tá tendo bons resultados, né? Acho que já tá faturando mais de 100 mil por mês quando tu entrou. E é uma mentoria porque, assim, os problemas, não é que o problema vai encerrar, é que você vai ter o consultório, aí beleza, minha vida tá resolvida, vou pra praia, vou fazer mais nada. A realidade é que os desafios, eles sobem um pouco o nível. Sim. Só que são desafios muito menos operacionais e muito mais estratégicos. Então o desafio que eu tinha, que talvez você tinha também quando tava no plantão, era, rapaz, eu tô em depressão aqui, velho. Eu tô dando plantão, sem conseguir dormir, esse era o desafio. Tô cansado. Opa. Tô cansado, porra, saúde tá ruim. Esse era o desafio antes. O desafio agora é, será que eu contato essa pessoa? Será que essa pessoa aqui eu promovo? Como é que eu faço pra remunerar? Tipo, muda o desafio, o nível do desafio. Sim. Se torna muito mais decisão do que operacional. Que, claro, dá menos trabalho, mas também são desafios, né? E é isso que a gente faz na outra mentoria da gente, que é o Titânio. Sim. E aí tu já tá voando aí também, daqui a pouco vai lançar a tua própria mentoria, né? Essa é a ideia também. Porque realmente quando a gente começa ali, os problemas são uns ali, específicos, né? Mas quando você começa, olha, onde começar, como começar, tudo. Beleza, você começou, e aí? Aí você vai ficar naquilo ali para sempre. Por exemplo, até o fato eu lembro que eu mudei a mentoria, né? A gente subiu de nível quando eu pensei em subir o consultório, em sair do coworking para fazer o consultório. Ou seja, realmente os problemas, eles são outros. Na verdade, é uma outra gestão, é uma outra coisa que você tem que pensar em gestão de pessoas, gestão do lugar. Então, realmente,
tem essa subida de nível, né? E cada nível você aprende uma coisa nova. Então, tipo, Sim. tu estás hoje com 4... Até elas estão aqui, né? Tá com 4 pessoas na equipe, né? Uhum. A enfermeira e tal. A gente tá com perto de 30. Então, os desafios são outros. Aí é como essa galera toda... Como eu faço pra essa galera toda caminhar no mesmo caminho. Sim, Aí sim. tem briga e tal. Tipo, como direcionar a cultura com liderança pra galera seguir em frente. Então, esse é o desafio agora. E aí, com nova gestão também, de mais pessoas, aparecem outros desafios, outras metas, e aí a gente vai crescendo, né? Eu acho que esse jogo de empreendedorismo não tem fim. Você vai crescendo pessoalmente também. Sim. Eu acho que isso é incrível. Mas eu quero falar sobre como é que tu estás hoje. O Afonso de hoje, em relação ao Afonso de 10 meses atrás, né? Foi em setembro. 9 meses. 9 meses atrás. Mais ou menos. Em relação ao... Nasceu de novo, né? Em Uma relação gestação. ao Afonso de outubro, né? Outubro de 2024. Setembro, outubro, né? Para o Afonso de hoje. Tenta visualizar assim, aquele cara em relação a hoje. O que é que mais mudou assim na tua cabeça? O que é que tu pensa diferente que tu não pensava antes? O que é que mudou de cabeça assim? Na verdade, assim, aquele cara tinha muita limitação no sentido estrutural, no sentido de realmente como começar. Então, eu não conseguia enxergar. Você não consegue enxergar. Sempre tive um sonho, sempre isso que eu faço hoje é um sonho, né? Estou construindo, mas naquela época o sonho é o sonho, ele fica aqui voando, mas você não conseguia, eu não conseguia enxergar aquilo, né? Tipo, cara, como é possível? Muitas vezes eu pensava, não, só será possível se eu ganhar um dinheiro muito grande em algum lugar, alguma coisa para construir alguma coisa, né? E hoje o meu pensamento, ele é diferente. Ele é assim, primeiro, né, que a gente constrói. Cara, depende muito da gente, né? Então a gente, você tá ali, você tem que construir. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Então esse é um dos pensamentos também. E eu lembro que eu comecei, né, a gente começa sozinho e logo no segundo mês, né, em novembro, eu já tinha que captar pessoas para me ajudar. Falei assim, ó, fulano aqui, tio, tia, vem aqui todo mundo, me ajuda. Né? Então hoje eu sei que sozinho a gente não chega a lugar nenhum, então tem que ter uma mentoria, tem que ter uma equipe boa, tem que ter um pessoal que veste a camisa, eu sempre falo isso de vestir a camisa, então eu penso muito nisso, e o meu pensamento é que hoje eu consigo enxergar o crescimento, então eu consigo chegar onde eu quero chegar, né? Eu consigo enxergar um novo instituto, eu consigo enxergar uma nova clínica, eu consigo enxergar uma nova gestão, consigo enxergar um faturamento maior, consigo enxergar novos profissionais, novos pacientes, mais resultados, eu consigo enxergar. Isso hoje está palpável, né? Hoje não tem mais aquela de tipo assim, é um sonho, né? Nossa, quem sabe um dia lá, tá tão distante aquilo. Hoje não, hoje eu percebo que está muito próximo. Algo palpável, né? Que tu consegue visualizar, quando tava plantão, era tipo, isso aqui tá pra frente, não sei se agora. Quem sabe um dia. Agora é o que tem, tipo, tem data marcada pra acontecer. Isso. Vai acontecer, que é o próximo passo. A gente já, eu consigo enxergar, hoje eu consigo enxergar o chão pra dar o próximo passo ali também. Bom demais, meu querido. E tudo isso começou com aquele primeiro paciente que você atendeu. Primeiro paciente. Pensa nisso, aquele primeiro paciente que você atendeu, que eu tenho certeza que deu o seu máximo naquele paciente com a ferramenta que você tinha, que até por isso que tá com você até hoje, né? Sim, sim. E isso terminou sendo o diferencial do seu método de atendimento, que é um método focado no paciente, focado em acompanhamento. Sim, sim. Como é que funciona isso na prática, assim? Bom, hoje a gente trabalha com um método de acompanhamento como se fosse assim, 24 horas, 24 por 7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na verdade, o que eu tento oferecer, e a gente consegue, na verdade, oferecer ali para os nossos pacientes, o paciente ele nos procura porque ele quer emagrecer, porque ele quer, enfim, melhorar o corpo, melhorar a saúde, né, melhorar a saúde cardiovascular. Eu sou pós-graduado em cardiologia, então eu pego muito essa parte de emagrecimento com saúde cardiovascular. Ele quer isso, mas ele não quer sair dali, eu percebo muitas vezes, ele não quer sair dali com uma receita na mão, com só um script ali do que faz isso, toma isso por tanto tempo e a gente se vê daqui 2 meses, a gente se vê daqui um tempo, né? Por quê? Porque a pessoa, assim como a gente teve a mentoria, as pessoas hoje, elas estão carentes de cuidado. Ou seja, a gente precisa
mostrar que a gente vai dar esse cuidado durante todo o tratamento. Muitas vezes as pessoas ali, elas estão sensíveis, elas já tentaram muitas vezes, já tentaram com muitos profissionais. E aí chega ali com a gente, pô, talvez é uma última tentativa antes, por exemplo, de uma cirurgia ou antes de alguma coisa, de uma outra estratégia. E aí o que a gente faz? A gente tenta, olha, desde o primeiro, do primeiro passo ali, desde a primeira consulta, a pessoa ela vai ter um acompanhamento conosco ali, com os profissionais que a gente tem. Então, equipe de enfermeira, de nutricionista, personal. Ela vai ter um acompanhamento personalizado, vai ter acesso ao médico, vai ter acesso a esses profissionais ali a qualquer momento, não precisa esperar para tirar dúvidas, não vai precisar esperar para falar com a gente. Então, ela está sempre acompanhando, sendo acompanhada ali na clínica. Então as pessoas elas vão ali, a gente faz questão disso, inclusive, das pessoas irem até lá mais vezes na clínica, né? Seja para um protocolo, seja semanal, enfim. Isso gera adesão, né? Isso gera adesão e na verdade a pessoa ela entende que tipo assim, ela não tá com uma medicação e tchau. Não, a gente tá cobrando. Ó, você vai ter o resultado. A gente conversou isso na consulta que você vai ter o resultado. Uhum. Então o que a gente vai fazer para isso? Ó, é isso, isso, isso. E a gente vai te cobrar. Você precisa fazer sua parte, né? Mas a gente vai dar todo o suporte para isso. E a gente vai na dor, qual que é a dor, né? Ah, sua dor é o tempo. Ah, eu não tenho tempo, doutor. Ah, pô, eu brinco, eu atendo aeromoças, eu atendo CEOs de empresa, que o problema é o tempo. Ah, é o tempo? Então, peraí, então vamos ajustar a sua dieta para o seu tempo, vamos ajustar as medicações para o seu tempo, vamos ajustar seus exercícios para o seu tempo. O que você consegue fazer? O que a gente pode fazer aqui que a gente vai te acompanhar, né? Ah, não, minha dor... às vezes é um problema psicológico, alguma coisa, algum trauma, um transtorno alimentar, que muitas vezes a pessoa nem sabe que tem, transtorno de compulsão, compulsivo alimentar. Então essa daí é a raiz, então vamos te ajudar nesse problema, vamos ajustar isso. Então assim, Vinícius, esse acompanhamento que a gente faz, que a pessoa, o pós-consulta que a gente fala, né? Então a pessoa ela vai ali na consulta, é só o começo. A consulta parece que ela se estende, né? E isso acontece mesmo. Muitas vezes eu faço a consulta, a gente depois tira algumas dúvidas depois, ou seja, a consulta se estende. É um tratamento. A pessoa tem um tratamento com antes, com começo, meio, fim, e a gente consegue ajustar isso para aquele tipo de pessoa, ou seja, é personalizado. Não é algo que tipo assim, olha, você tem aqui a sua prescrição igual a todas as outras e a gente só copia e cola. Então, o que é o nosso diferencial? O que hoje eu vejo como diferencial? É o acompanhamento integral do paciente. Ele não vai ali na clínica e só vai ter uma receitinha, só vai ter, enfim, só vai me ver aquele momento ali, depois, tchau, médico, nunca mais. Não. Durante o tratamento, essa pessoa vai ter acesso, por quê? Porque a gente sabe que, assim, na hora da consulta, mesmo que minha consulta dure aí 2h30 às vezes, a gente sabe que na hora da consulta, não surge todas as dúvidas. A pessoa vai tirando algumas, mas depois, pô, ela quer saber, se, olha, eu tive aqui um mal-estar, isso é normal, isso não é? Ela quer saber aquilo, né? Ela quer saber se, olha, essa dieta aqui tá assim, assim, assado. Tem como mudar isso aqui? Porque não quero esperar 2 meses pra saber isso, né? Às vezes pode, tipo assim, é tarde, às vezes passou. Então é realmente a gente acompanhar desde o início ali do pós-consulta. O sonho de todo paciente é ter um médico para chamar de seu, né? Eu acho que você proporciona Exatamente. isso. O paciente tem acesso. Não tem mais essa história de médico no pedestal agora que não dá número para paciente. Exato. Não, meu Deus, vou falar com o médico aqui, que coisa... Você proporciona... Às vezes o último é o médico, né, Vinícius? Tipo assim, às vezes, vou passar com o médico, às vezes, passa com todo mundo, o médico tá lá. Não, o médico é o primeiro, cara. Exato. Vem, passa comigo primeiro, vamos ver. E eu tô com você. Depois, com a nutricionista, com o personal, a gente tá se comunicando. A gente conversa, esse paciente a gente precisa disso, esse paciente precisa daquilo. Não, esse daí não tá dando certo. Não, isso tá dando. Então é isso que é a ideia mesmo. Nada é coincidência. Por isso que os pacientes estão lá contigo desde outubro até hoje, né? Isso, por isso, porque exatamente. Você tá acompanhando, ninguém vai continuar com o médico que não pega na mão, né? Pelo menos nessa nossa área, acho que é muito difícil, porque, vamos ser sinceros, né? Quem acorda assim, estou com a vontade hoje de seguir uma dieta, de treinar pesado, tô com a vontade, raros pacientes, né? Muito raro. Geralmente o paciente ele precisa de um apoio, ele precisa de uma
Às vezes apoio, às vezes até aquele... Que você seja aquele pai mesmo, né? Ó, meu querido, eu sei que você tá com a rotina corrida, mas você vai precisar fazer atividade física. Sim. Ah, doutor, tô sem tempo pra fazer dieta. Mas você vai comer de todo jeito, né? Sim, sim. Uma hora você vai comendo, vai. Pronto, é só você pegar, tirar o que você tá comendo hoje e trocar por isso aqui. Pronto, é isso. O tempo não vai mudar, não. Exatamente. Né? E porque tem muito paciente que chega assim e fala, doutor, eu estou fazendo tudo certo, mas eu não tenho resultado, né? E muitas vezes o paciente acha que tá fazendo tudo certo, mas quando você faz uma análise, que é por isso que tem um acompanhamento de todo multidisciplinar, exato, né? Faz com nutricionista, personal... Nutricionista, personal, e tem a enfermeira, né, que faz acompanhamento também. A gente também, se precisar, tem psicólogo, enfim, que a gente pode oferecer também. Quais perfis de pacientes tu mais atende hoje? É mais emagrecimento? Tem algum outro perfil também? Hoje, a maioria é emagrecimento, né? Mas a gente... E, na verdade, às vezes, emagrecimento, não só emagrecimento, então tem uma reposição hormonal, uma terapia de reposição hormonal, então pacientes na andropausa, menopausa. Lipedema a gente atende muitas mulheres hoje, inclusive. A gente está tendo uma alta muito grande no nosso consultório de procura para saber sobre o diagnóstico, enfim, e o tratamento. Mas são mais esses pacientes. Geralmente é emagrecimento, com uma terapia de reposição hormonal às vezes ali, porque são pacientes muitas vezes mais acima de 40 anos, que a gente já pode começar a pensar nisso. Essa é a maior parte do nosso público. É a ponta do iceberg, né? O excesso de peso, na verdade, é a ponta do iceberg. O paciente chega lá, doutor, ganhou uma barriguinha. O que tá acontecendo? Aí você, como médico, vai tirando as camadas, né? Tirando as camadas. Tá aqui, paciente de 52 anos, após menopausa, estradiol, FSH lá em cima, estradiol baixo. Exato. Baixa libido, baixa disposição. Gordura visceral, interessante. Então, o hipogonadismo secundário. Às vezes, eu atendi o paciente ontem, assim. Doutor, não consegui emagrecer, tal. Deixa eu ver aqui. TSH, 18. T4, 0,8, se não me engano. Então, hipotireoidismo. Fora isso, cansada, os sintomas de síndrome da insuficiência androgênica. Então, reposição de testosterona. O paciente já no climatério. Então, muitas vezes o paciente tá se culpando ali, não consigo emagrecer, não consigo. Sim. Quando, na verdade, tem causas subjacentes que estão influenciando também aquele processo de emagrecimento. Eu postei esses dias, acho que foi ontem. Emagrecer, se fosse só cortar calorias, é fácil, né? Emagrecer não é só isso. E inclusive, a gente vê muito, como eu disse, né? A gente vê muito a questão do risco cardiovascular. As pessoas... Porque assim, eu acho que a estética, Vinícius, não sei se você concorda comigo, mas a estética faz parte do tratamento, porque ela faz parte da autoestima. Certamente. E a autoestima faz parte do tratamento. É o que move o paciente. Nenhum paciente de 23 anos está... estou preocupado com o meu risco cardiovascular, né? Ninguém. E hoje não só mais os de 23, né? Hoje os mais velhos também, né? Estão muito preocupados com isso também. Mas não é só a estética. A gente vê, tipo assim, não, você tem que emagrecer, que não é porque é só para perder essa barriguinha. Realmente é também para você... Olha seu risco cardiovascular. Você está com risco aumentado de ter um infarto, de ter um AVC, de ter uma placa de ateroma, enfim. É a gente pegar como um todo, né? Eu gosto muito de usar essa parte. Então, os pacientes aí, realmente é algo que a gente pega um 360 dele, né? É um grande diferencial teu, né? Porque se o cara se atende contigo, ele não só vai ter a avaliação na parte de nutrologia, mas também vai ver 360 a parte hormonal, a parte cardiovascular também. Que cardiovascular, exato. Isso é bem interessante. Eu quero que você mande 2 mensagens agora pra galera aqui. Primeira mensagem, eu quero que você mande pro colega médico que tá aqui assistindo agora. Tá, doutor Afonso, o cara novo aí, tá com quantos anos? 29, né? 29. O cara tá... Eu também tenho 29, até depois de amanhã, infelizmente. Crise dos 30, tá chegando. Não, tá nada, pô. Fala pra esse médico que tá aqui, vê 2 caras novos aqui, e fala, será? Talvez esse médico seja um pouco mais velho, e fala assim, esses caras novos aí, velho, será que pra mim é possível também? Ou será que no meu caso, eu sou diferente? Será que essa mentoria funciona pra todo mundo? Mas não. No meu caso, minha cidade é pequena, aqui tem muito média, a desculpa decorada. Não sei captar paciente, sou tímido, rede social, não sei, tô inseguro pra atender, não fiz pós, não TRQ, essas desculpas. Sim. O que é que tu falaria pra esse médico ou essa médica que tá assistindo aqui? Bom, primeiramente, você tem que acreditar em você, né? Então, se você realmente, olha, não acredita em mim, não sou capaz, geralmente as pessoas, elas pensam, né? Elas tendem a pensar assim. Primeiro você tem que fazer esse exercício. Acredita que onde você quer chegar, o que você quer ser, né? Aonde você quer. Eu sempre fui movido pelo sonho de ter o meu instituto, de ter a minha clínica, de ter realmente assim, conseguir entregar resultado, conseguir entregar valor na minha consulta pro paciente, né? Ter o sonho de realmente ter assim um lugar
bonito para trabalhar, um consultório muito bonito, né? Esse era meu sonho. É meu sonho, inclusive, né? E a gente vai lutando com isso. E agora, hoje eu sei disso, né? Não interessa onde você está, não interessa se você é conhecido, não interessa quantos habitantes tem na sua cidade, ou seja, hoje a Jundiaí é uma cidade média, né? Enfim, é uma região muito boa, mas eu atendo muito pacientes das cidades menores ali. Não interessa a sua idade, né? E não interessa a sua formação. Poucos pacientes vão entrar no consultório. Poucos não, acho que nenhum entra no consultório assim, olá, tá, antes da gente começar, me passa seu currículo aí. Não, a pessoa ela já viu, ela sabe que você tem a capacidade, mas ela tá ali esperando de um atendimento humanizado, um atendimento que realmente vai colocar o paciente como o pedestal principal, não o médico, né? E se você fizer isso, cara, a chance de você ter sucesso é muito grande. Lógico, acompanhado dos mestres, né? Acompanhado dos mestres. Eu costumo falar, comento muito com meu pai. Meu pai, inclusive, quer te conhecer, tá, Vinícius? Sério? Meu pai, ele tem essa vontade de conhecer. Médico também? Não é médico. Mas ele quer te conhecer. Porque ele quer saber quem que foi. Eu falo, quem que é esse Vinícius aí que fez você crescer? Quem que é esse cara que tirou você lá e fez crescer, né? Então esse é meu recado, que realmente não interessa. O que interessa é a sua vontade e quem está do seu lado, né? Quem vai fazer, olha bem quem você vai, enfim, existem algumas mentorias, olha bem com quem você vai caminhar, né? Olha onde esse cara chegou, como chegou, né? De forma ética, enfim, de forma respeitosa. Então, realmente isso falo de olhos fechados, indico de olhos fechados a mentoria, Vinícius. Tamo junto, meu querido. E agora, o segundo recado é pro paciente. O paciente que tá lá em Jundiaí. E ele... Assim, doutor, já tentei com vários médicos, eles sempre me abandonam, eu fecho lá o protocolo e tal, mas o médico nunca mais fala comigo. Como é que esses pacientes podem te encontrar? Qual é o teu Instagram? Tá. Bom, pro paciente, o paciente que já tentou de tudo, eu te garanto, você não tentou de tudo, né? Você não tentou de tudo. Se você já passou por alguns outros profissionais, enfim, não desista, né? Esse é o primeiro recado. E que a gente pode te ajudar, sim. Eu sei qual que é a dor de realmente, olha, eu já fui paciente também, então eu sei qual que é a dor de a gente ir, pagar ali a consulta, realmente criar uma expectativa, dar esperança, entregar para o médico ali e falar, pô, eu acho que é você que vai resolver meu problema, vai me ajudar, e depois você sai dali e cadê? Cadê a assistência? Agora eu faço o quê? Putz, mas eu tô com dúvida aqui nisso daqui. Então, assim, eu sei como que isso dói, como que isso a gente se sente, tipo, mais um, né? A gente se sente mais um ali, fui mais um paciente dele, né? E eu sei como que isso dói. Então, a nossa ideia é realmente pegar essa dor da assistência. Você não ficar sem assistência, você ter assistência do início ao fim, né? E não só isso. Você ter um médico para te chamar de seu, a gente realmente criar uma conexão com todos os profissionais ali para você ter liberdade para durante o seu tratamento você, olha, tire as suas dúvidas, mas agora a gente muda, a gente ajusta, agora é a hora disso, olha, não, agora eu preciso ganhar massa, agora eu quero outra coisa, não, doutor, eu comecei a correr, agora é isso, então a gente ajusta conforme a sua necessidade, né? Então essa é a assistência que a gente dá para os pacientes, esse é o nosso diferencial, e não só a questão da assistência. Eu costumo falar assim para os meus pacientes, Vinícius, eu vivo isso, né? Eu vivo isso. Então eu vivo meus pacientes, eu vivo meus protocolos, eu vivo a minha clínica, eu vivo isso. E realmente... Quando você, e isso então para os outros, né, para os outros médicos, quando você vive, acho que você também é um cara, tenho certeza que você vive o que você faz, dá certo naturalmente, né? Dá certo naturalmente. É isso. Bom demais, meu querido. E aí, como é que o pessoal faz para marcar? Doutor Afonso, doutor.afonso Mendonca, né, no Instagram, que é Afonso Mendonça. Temos a clínica também, Clínica Doutor Afonso Mendonça. Pode seguir a gente aí na... Já o Instituto, né? E aí é comigo, viu? Aí eu vou fazer um negócio aqui. Nem combinei com ele antes, mas se você vir aí, pelo podcast, bota lá.
Vim no podcast com o Dr. Vinícius, aí o Dr. Afonso vai dar um presente pra você. Opa, lógico. Não, agora tem que arrumar. Mas eu arrumo um presente. Se falar que veio pelo podcast, eu arrumo um presente. Bom demais. Meu querido, tenho certeza que isso aqui vai tocar muita gente, no bom sentido. Tocar muita gente, tocar o coração de muita gente, muito médico, muito paciente que tá assistindo isso aqui, e às vezes já perdeu a esperança, né? Porque eu escuto isso direto, você falou. Minha última tentativa, tanto de emagrecimento quanto da mentoria, inclusive. Muito médico. Tô tentando pela última vez aqui fazer. Tem tudo muito a ver, né? As duas coisas. É tudo questão de cabeça, né? Sim. Então, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Você tá de parabéns aí. Você é um cara focado. Você é um dos poucos que eu posso chegar e falar aqui. Pô, indicaria alguém na minha família pra você. Legal. E não é pra todo mundo que eu falo isso. Porque eu sinto de você uma sinceridade e uma ética, assim, muito massa mesmo. Que bom. Então, tamo junto, meu querido. É o que eu quero. Bom demais. Obrigadão, Vinícius. Eu agradeço aí a oportunidade. Próxima. Colega médico, se você gostou aí, ou paciente, envia para alguma pessoa que você conhece, tá precisando também dar essa virada de chave, que eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar. Até a próxima.